Bom, todo ser vivo ele tem que fazer metabolismo com o seu ambiente, certo? Então as plantas fazem fotossíntese, lobos caçam, enfim, todo animal faz metabolismo com o seu meio ambiente. O ser humano ele é um salto qualitativo em relação às demais espécies animais, porque a gente faz o nosso metabolismo, ele é determinado fundamentalmente pela intenção, né? Quer dizer, o ser humano é um animal que trabalha, né? O trabalho ele vai ser a determinação fundamental do que é humano. E na medida que o trabalho ele é intencional, ele é, digamos assim, a síntese, ele é a nossa os objetos do trabalho são externalização da nossa subjetividade, né? E no momento que eles são externalização da nossa subjetividade, eles operam uma espécie de síntese entre objeto e sujeito, né? E como o trabalho já é cooperativo, por definição, só você pensar nos homens ali da Idade das Pedras, caçando em conjunto, pegando mamute, isolando num canto, assim, o trabalho, o ser humano, como um ser que trabalha, ele já é um ser imediatamente social, né? Sendo o trabalho determinante do que é o ser humano, o conhecimento do ser humano por ele mesmo é totalmente determinado pelo trabalho, né? E como o trabalho é imediatamente social, e o ser humano é imediatamente um ser social, o nosso conhecimento a respeito de nós mesmos é um conhecimento social também, né? Então, se a gente for buscar aqui uma consciência um conceito de consciência, consciência é conhecer a si mesmo, né? Só que aqui a gente não está interessado na consciência psicológica de cada indivíduo, de cada pessoa. A gente está interessado na consciência social, digamos assim, do ser humano como um todo, né? Da coletividade humana. A consciência, eu acho que o mais importante dela é que ela é uma determinação essencialmente prática, ela é voltada para a ação. Então, se a gente for pensar, fazer uma metáfora aqui, uma imagem para a gente poder imaginar. Se a gente for pensar num jogo de futebol, né, o jogador de futebol, na hora que ele vai chutar a bola, não basta ele saber onde está a bola. Ele tem que saber onde ele está em relação à bola, onde ele está dentro do campo e onde ele está em relação aos outros jogadores, em relação ao gol e etc. Né? Então, a consciência é determinante da ação, né? Conhecer a si mesmo é premissa para poder agir, né? No capitalismo, o trabalho vai aparecer essencialmente mediado pela categoria da mercadoria, tá? Por conta disso, as relações sociais, que eram para ser entre pessoas, entre seres humanos, aparecem para os próprios seres humanos como relações sociais entre coisas, né? E por conta disso, a consciência que emerge, vamos lembrar que o trabalho vai ser o determinante para a consciência. A consciência que emerge a partir disso é uma falsa consciência, só que uma falsa com várias aspas, tá? Por que é uma falsa consciência com várias aspas? Porque na medida em que ela corresponde ao ser humano no capitalismo, ela, digamos assim, atende às necessidades do ser humano no capitalismo, tá? No funcionamento normal do capitalismo, as categorias da falsa consciência do capitalista funcionam, vamos dizer assim. Então, vamos pensar assim, imagina que você tem um pequeno negócio, tipo um comércio, um mercado. E você é um cara que não curte capitalismo, você não aceita, porra, não gosto disso aqui. Mesmo que você queira romper com isso, você queira gerir o seu negócio como uma pequena propriedade comunal, alguma coisa assim, você vai levar essencialmente o seu negócio à falência, tá? Então, as categorias da falsa consciência são essenciais para o funcionamento no capitalismo, tá? O limite dessa falsa consciência vai aparecer nas crises. Tudo bem? Isso aqui corresponde grosseiramente à exposição do Lukács no História e Consciência de Classe, o capítulo 3, mais ou menos. Tá? Bom, agora a gente fez esse conceito de consciência, vamos dizer assim, né? Agora a gente vai para um outro conceito, que é a ideologia, tá? Que guarda uma grande correlação com o conceito de consciência. Tá? Ideologia, a palavra ideia, salvo engano, está em grego até hoje. Ela não foi traduzida, ela é mantida em grego. E ela vem da palavra para visão, né? Ideia é ver, né? Então, ideologia, o termo ideologia, ele surge lá no Iluminismo, no século XVIII, na França. E a ideia era fazer uma espécie de compêndio das ideias, né? E sua sistematização como uma enciclopédia, que era digamos assim, uma moda no Iluminismo, no século XVIII, fazer grandes enciclopédias de coisas e procurar compilar o conhecimento. Então a ideia de uma ideologia é fazer uma compilação das ideias, né? Só que aqui a gente vai trabalhar com o que eu vou chamar de conceito restrito de ideologia, que é o seguinte.
A gente vai trabalhar com as ideias da sociedade a respeito da sociedade, tal como elas aparecem estruturadas em texto, em qualquer tipo de texto. Pode ser um filme, por exemplo. Pode ser... não linguagem, porque a linguagem ela é mais difusa. Ela tem que aparecer de forma estruturada, com um argumento, entendeu? Então, por exemplo, pode ser um quadro, sabe? Um quadro já é um argumento, na medida em que ele tem começo, meio e fim, digamos assim, sabe? Mas não nessa consciência difusa como as categorias como mercadoria, por exemplo. A mercadoria ela está mais próxima da linguagem, nesse aspecto. Inclusive, eu tenho um bom exemplo para tornar isso um pouco mais claro. Isso foi bom, a gente tem que distinguir consciência de ideologia, né? Vamos voltar para a nossa padaria, né? Para o nosso pequeno comércio, né? No seu cotidiano, esse pequeno comerciante ele emprega categorias da falsa consciência cotidianamente, né? Então, mesmo que ele não tenha um treinamento formal, sei lá, em contabilidade, ele vai ter a noção que ele precisa ter lucro, que ele precisa que os custos dele sejam menores do que o retorno que ele vai ter. Mesmo que ele não tenha um treinamento formal em contabilidade. Nesse aspecto é mais próximo da linguagem, né? Agora, se a gente pensar como um linguista entende a linguagem, aí é mais próximo da ideologia, porque ele tem uma reflexão a respeito da linguagem, né? Então, a ciência da contabilidade, nesse caso, aqui nesse exemplo da padaria, a ciência da contabilidade, ela tem uma reflexão mais estruturada a respeito das questões das pequenos comércios do que ali no cotidiano das pessoas. Ficou claro isso, mais ou menos, assim? A distinção dos dois? Então, com isso, a gente vence a primeira parte da nossa exposição, que é a diferença de consciência, ideologia e a centralidade do trabalho para isso.